Muito obrigada a vocês pela presença, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Neste painel, nós vamos dar sequência às discussões sobre metaverso, que nós iniciamos antes do intervalo, anteriormente com a moderação da Denise Perotti, na trilha Metaverso, NFTs e as portas do mundo digital. As oportunidades para o setor financeiro no metaverso e como os bancos estão se integrando ao mundo dos negócios imersivos e como eles fazem parte da nossa discussão agora. As agências do presente e do futuro já estão se adaptando e inserindo novas tecnologias para atendimento ao cliente, como a realidade virtual, por exemplo. A indústria de games e entretenimento, uma das precursoras deste novo cenário, que conhecimento podemos usar dela? Qual o desafio de entregar a melhor experiência digital, a união de físico e digital, a conexão desses dois ambientes, tudo isso para o cliente. Para tirar essas e outras dúvidas, eu convido ao palco a Andréa Tomé, diretora para soluções de cybersecurity da NTT Data. Andréa, por favor, seja muito bem-vinda, acomode-se. Quero convidar também Felipe Ayashida, COO da Afterverse. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Nicolas Sack, Head de Crypto Assets e Future of Money no BTG Pactual. Felipe, bem-vindo. E a Lakshmi Deshpande, que já está aqui, obrigada, Lakshmi, pela presença. Ela é Head de Design do XR Lab da Tata Consulting Services, TCS. Por favor, se acomodem. Lakshmi já está com a tradução, aí ela vai falar em inglês, né? E eu já vou fazer minha pergunta daqui e depois vou me juntar a vocês. Em linhas gerais, o que o metaverso é para vocês? E até onde esse ambiente novo, imersivo, pode chegar a mudar nossas vidas? Eu vou pedir para a gente começar pela Lakshmi. Por favor, pode começar. O seu microfone deve estar ok. Sem problema, pode falar. Yeah, hi, good afternoon all. It's wonderful being here. So, metaverse is a concept that has been taken precedence in the past 2 years. And it is a commingling of the physical and the digital world. And it encompasses a lot of... E inclui muitas tecnologias, a realidade aumentada, blockchain. É uma rede do mundo virtual interconectado e podemos nos movimentar como o mundo real. É o conceito que se vê agora. O metaverso não existe, mas o que estamos vendo para 2022, algo chamado um mundo que é a reação ao metaverso. Teremos 10 ou 15 anos para chegar à total adoção. Essa coexistência, onde as pessoas se apresentam não como elas são no mundo físico, mas especialmente uma expressão virtual, como um avatar. Esse setor mudou muito em termos de como interagimos socialmente, como nós transacionamos ou compramos propriedades e bens. E está também nos ajudando com saúde e bancarização, uma vez que o metaverso estará completamente funcionando. Obrigada. Agora, na sequência, o Felipe, por favor, depois a gente vai seguindo a ordem. Perfeito. Do ponto de vista de games, eu acho, assim, falando como alguém vindo desse mercado, o metaverso ele parte da premissa dessa junção. Como a Lakshmi estava falando, é a construção e um pouco da derrubada das barreiras entre o que é o físico e o digital. E no final das contas, como as pessoas se expressam
nesses momentos diferentes. Como você transaciona dinheiro, como você transaciona o valor efetivo ali dentro, mas mais que isso, como a gente cria essa persona que já vem sendo construída por todos nós no dia a dia, seja em redes sociais, seja nos próprios jogos, mas como essas coisas se juntam agora, habilitados por tecnologias super profundas, como ela estava dizendo, e transforma isso numa coisa mais transparente não só como experiência que você está fazendo, separado da sua vida tradicional, mas mais que isso, algo que junta as duas vidas, a sua vida online e a sua vida física, dentro de um conceito próprio, um conceito único que consiga, de uma forma transparente, seja em valores, seja na experiência em si, abordar os dois mundos. Nicolas, por favor. Não, eu concordo e eu acho que, na verdade, o metaverso, além de tudo isso que os dois já trouxeram muito bem aqui, ele é uma extensão do que a gente já faz nas nossas relações sociais digitais hoje, só que construído de uma maneira muito mais imersiva e que vai demandar um avanço tecnológico importante nos próximos anos, né? Então, no final das contas, ele é uma junção de várias tecnologias, como a Lacme já falou para a gente, e no final das contas ele traz novas oportunidades, não só para o setor financeiro, mas para a economia real como um todo, de se pensar novas formas de se fazer marketing, de se pensar novas formas de se interagir com pessoas e com clientes. Então, é uma transformação, é uma mudança de paradigma na forma que a gente se relaciona socialmente no ambiente digital. Andréia, o que é o metaverso para você? Bom, já ouvimos aqui todos os especialistas, mas eu diria que por trás de tantas oportunidades, né, de qualquer forma, com qualquer operação que a gente já tenha fora do metaverso, nós temos uma série de riscos inerentes. Como disse a Laxmi, a gente ainda está há 10, 15 anos de uso, né, em total profundidade, ou seja, a gente ainda tem tempo para fazer as simulações para conseguir entrar nesse metaverso, esse mundo digital habitável com um tanto mais de conforto, com um tanto mais de segurança, entendendo aquilo que pode dar errado. E se a gente conseguir simular aquilo que pode dar errado em termos de segurança e de privacidade, a gente vai conseguir traçar as melhores medidas de proteção para estar neste mundo virtual habitável de uma forma segura e confortável. Mona. Obrigada, Andréia. Antes da gente prosseguir com uma mesma pergunta para todo mundo, eu só queria que você, Felipe, retomasse um pouco essa questão do game, né? Porque para muita gente o metaverso é o que teve lá atrás o Second Life, né? E só se você puder colocar um pouquinho a diferença, né, do que é uma coisa e a outra. Do ponto de vista de game, na verdade, isso passa um pouco pela história do que foi a construção de game. A existência dos mundos virtuais, e isso vem muito talvez essa interpretação errônea do que a gente fala, né? Mundos virtuais existem dentro de gaming há umas décadas. A gente vem discutindo a existência das pessoas, poder ser um personagem online, há muito tempo. E isso é, sim, precursor de muito do que a gente discute hoje em dia sobre o metaverso como o seu avatar, sobre como você está lá no óculos de realidade virtual, em algum lugar do mundo, vendo pessoas que são avatares. Quando a gente discute essas experiências antigas, seja Second Life, seja EVE Online, seja qualquer um desses jogos ou experiências que aconteceram no passado, elas são sim muito valiosas, elas são sim precursores de uma parte do que a gente chama de metaverso hoje, mas eles ainda não rompiam essa barreira que vem muito importante desse conceito mais avançado, que, como a Lakshmi falou, ainda é um proto-metaverso que a gente discute hoje, que é derrubar de verdade as barreiras dos físicos. Não é só a replicação do físico dentro de um ambiente digital, como aconteceu nesses momentos, mas é a gente começar a ter efetivamente essa existência mais transparente entre os dois mundos. E aí por isso eu acho essa grande diferença. Não é só eu ter um mundo online onde eu posso ser um elfo ou eu ser um robô, mas ter sim uma tradução disso para o que é a minha vida real e ter um impacto mais profundo, sem ser só a experiência de entretenimento dentro disso. Perfeito. Eu vou agora direcionar perguntas para cada um de vocês, mas vocês podem ficar à vontade, como eu falei lá no camarim, para complementar algum tópico de um para o outro. Eu começo com o Nicolas. Nicolas, perguntando em qual contexto as instituições financeiras estão inseridas no metaverso e quais são as oportunidades para o setor bancário?
Legal. Inseridas, na verdade, de várias formas, né? Hoje você tem diversas instituições financeiras que estão fazendo as suas inserções em metaversos, tanto centralizados quanto descentralizados, que são estruturas diferentes de metaverso, né? Acho que como principal representante dos centralizados, na minha visão, a gente tem Roblox, Minecraft, uma série de outros jogos que estão se transformando em metaversos por meio dessas interações com o mundo real, né, e esse limite transfronteiriço aí entre o que é realidade e o que é virtual. E eu acho que esse é o começo de como você explora essa nova tecnologia, esse novo ambiente de interação social, mas na realidade as oportunidades são muito maiores do que só montar uma agência virtual, montar um stand, montar um espaço de interação, né? Acho que essa parte é muito legal, né, das instituições financeiras se posicionarem, porque é uma forma de você reimaginar o seu formato de interação com o seu cliente, né? Porque hoje, tradicionalmente, as instituições financeiras ou elas interagem no ambiente totalmente digital, né, com um serviço que tem pouco contato humano, ou eles interagem com agências físicas que para a maioria das pessoas é um saco de frequentar e ter lá que ficar na fila para interagir com o seu gerente, coisa do tipo, né? Então, o metaverso ele abre um espaço de conexão que não é física, mas é presencial com o seu cliente, então você começa a poder reimaginar a forma de interação com a sua base de usuários, a forma como você vai se conectar com os seus clientes, então você pode promover experiências que no meio físico você não teria como inventar, como criar. Então, na minha visão, é um espaço de ampla criatividade para que você possa reinventar todas as experiências que você já teria tradicionalmente num serviço bancário e torná-las muito mais agradáveis para os consumidores. Mas mais do que isso, assim, em termos de oportunidade para instituições financeiras, a gente está falando de um mundo novo, né? Se você pensa num empreendimento de um novo setor, já dá para imaginar uma série de novas oportunidades para os meios de pagamento. Quando você fala da criação de um espaço novo para a interação social, seja ela 100% imersiva com a realidade virtual, seja ela parcialmente imersiva com realidade estendida ou realidade aumentada, você começa a ter a necessidade de novos mecanismos de interação de pagamentos, né? Com a introdução dos smartphones foi dessa forma que você teve o surgimento dos cartões digitais que você conseguia pagar por aproximação, e com o metaverso não vai ser diferente, você vai ter a criação de novos formatos de interação com clientes, isso só falando na frente de pagamentos, mas quando você olha para a expansão do setor, né, que é potencialmente um setor de muitos trilhões de dólares, a gente está falando da necessidade de trilhas de pagamento, payment rails, né, em que você vai interagir e fornecer a infraestrutura de pagamentos necessária para que esse setor possa existir. Você vai ter que fornecer crédito, porque quando se fala em metaverso, a gente está falando de uma transformação tecnológica da sociedade que vai exigir internet de melhor qualidade, vai exigir o desenvolvimento de novos dispositivos de interação com esse ambiente, além dos que já existem, né, microchips, tecnologia, e tudo isso necessita de capital para que possa prosperar e avançar no ritmo que a gente espera para esse setor. Então, para instituições financeiras, são diversas as oportunidades, e também acho que, além dessa parte mais tradicionalmente utilizada nas finanças, a gente tem a parte da custódia de ativos digitais, né? Porque quando a gente fala em metaverso, a gente está falando da possibilidade de se criar diferentes formatos de novos ativos digitais, a sua maioria registrados em bases de dados distribuídas, né, infraestruturas de dados distribuídas, que são os blockchains. E dessa forma a gente está falando que o ativo pode ser custodiado por conta própria, pelo próprio usuário, ou ele pode ser, essa custódia pode ser delegada a um terceiro. E as instituições que há anos são responsáveis por custódias de bens e direitos são as instituições financeiras, bancos, agentes fiduciários e coisas do gênero, né? Então, são novos mercados que são abertos para serviços muito familiares aos que a gente realiza hoje em dia com as instituições financeiras. Eu acho que a Andréa quer complementar. Sim, sim. A gente já viu isso tudo acontecer, né? Usufruir as oportunidades com o advento da transformação digital. Então, as empresas começaram a trazer todas as tecnologias individualmente de transformação digital para o mundo dos negócios. E, em seguida, o advento de sociedade 5.0, a gente já começou a trazer muitas delas para as nossas casas, desde o IoT, aplicações de realidade virtual e aumentada, inclusive, com aplicação para o usuário final. Mas eu
tenho o prazer, como profissional de cybersecurity, de trabalhar lado a lado de um time de inovação, de um laboratório de inovação. E já ver diversos bancos com projetos de inovação, com laboratórios construindo aplicações, né, já para estar no metaverso. Alguns bancos já com terrenos no metaverso, por mais que sejam dentro de games, já para nos estimular essa imersão e começar a demonstrar todas essas oportunidades, não só como para o mundo corporativo, mas também para os indivíduos. É algo extremamente interessante. Eu acho que a questão dos games é um acelerador, né? É por aí que a gente está começando, é por aí que essa disseminação no mundo corporativo e até mesmo para o cidadão vai começar. Justamente, eu vou fazer agora uma pergunta para o Felipe, né? Quero direcionar para o Felipe, que o Felipe, que é da área de games, o mundo dos games foi pioneiro ao criar formas de pagamento no metaverso, pagamentos com ativos digitais e NFTs. Como é que tem sido a evolução do mercado de games no metaverso? Há realmente assim um grande afluxo, não só mais de jovens, mas de muita gente correndo, né? A shows estreando em Roblox e outras plataformas. Assim, eu queria que você contasse um pouquinho o que está acontecendo nesse mundo, que não é um ambiente digital tão comum para a gente ainda, mas talvez seja logo assim que o 5G começar a funcionar. O mercado de gaming ele veio para o metaverso de uma forma bastante diferente dos mercados tradicionais, né? Então, diferente de quando a gente aborda o próprio mercado financeiro ou outros mercados que vinham do offline para ir para o digital, o mercado de games já vem da construção do digital há bastante tempo. E vem, como você falou antes, de construção de experiências que antes de serem sociais e distribuídas e de uma geração de valor intrínseca, elas eram ferramentas de expressão. Elas eram, em última instância, ferramentas de construção da própria persona das pessoas dentro dessas experiências online. Muito disso foi evoluindo ao longo do tempo para ser uma experiência que era extremamente centralizada, como o Nicolas falou, que foi construído por uma empresa para te prover uma experiência específica, até evoluir para as plataformas que a gente vem vendo hoje, que vem para o Roblox, vem para o Minecraft, vem para o próprio XD que a gente faz aqui no Brasil, para construir um ambiente onde os próprios usuários geram o seu próprio conteúdo e usam aquilo ali como uma plataforma de distribuição. E é nesse momento onde a gente começa a discutir gaming como metaverso nesse sentido, que não é mais eu estou provendo um serviço de entretenimento para os meus usuários. Eu estou sendo mais profundo que isso. Eu estou habilitando que os usuários gerem valor ali dentro, gerem suas próprias propriedades e transfiram isso para as outras pessoas. E aí, onde a gente vê gaming como só uma ferramenta de entretenimento, chegando nesse limite de junção com o metaverso em si, onde a gente pega essas pessoas, pega as marcas, traz esses businesses para dentro de uma coisa que antes era puramente entretenimento e agora passa a ser uma ferramenta de construção de experiências, de transparência e serviços para as empresas, marcas e usuários que sejam ali dentro. E abre todo um horizonte novo de negócios que não podiam existir antes. Completando a minha pergunta, você acha que essa geração que nasceu mergulhada nesses games, ela vai ter mais facilidade do que a gente, que foi migrante digital, em atuar trabalhando não só mais na parte de entretenimento, se divertindo com os games, trabalhar no metaverso? Definitivamente. Vários dos nossos produtos são para as gerações mais novas. Muito do que a gente trabalha são com crianças ou adolescentes, pessoas que já são nativos digitais intrínsecos de uma sociedade que é primeiramente social e digital. Ela não se tornou digital ao longo do tempo. Isso muda completamente a percepção da barreira que a gente estava discutindo antes, dessa barreira entre o físico e o digital, para as gerações mais novas é cada vez mais tênue. Porque simplesmente se toda a sua vida, todos os seus amigos, todos os seus contatos, os seus negócios, a sua escola, os seus negócios estão online, já é uma expectativa clara dessa geração e dessas pessoas que isso esteja lá, que todas as marcas estejam. E isso faz com que seja muito mais natural. É menos estranho para uma criança ou para um adolescente, para um jogador mais novo hoje, olhar para o que a gente está fazendo e falar, não, isso é completamente diferente, é uma inovação. Não, isso não é uma inovação no sentido disruptivo. Isso é só o próximo passo do que já é a realidade deles. Perfeito, Felipe. Muito obrigada. Se eu puder até adicionar com relação a isso que o Felipe trouxe, Sim. que eu acho que é importante. Acho que ela gostaria de falar, pode ir primeiro. You may go first. Hi.
So might I just add that Então, eu diria que gaming inspirou o metaverso de tal maneira que os consumidores não estão mais Web 3.0 não assistem só passivamente. Vocês estão medium, passando do médio, mas você é parte da cena. É assim que o gaming tem inspirado. Você é um player lá, just having to accept what só tendo que aceitar o que está acontecendo. Você se torna um criador no metaverso. É onde está a grande mudança, a grande virada. É muito participativo nesse sentido. Bem nessa linha do que ela falou mesmo, que eu ia complementar, que no final das contas, as gerações mais novas, provavelmente o feed delas não vai ser um feed de rolagem, né? Que você vai acompanhando a vida social das pessoas que você se conecta por meio de uma tela de rolagem. Vai ser muito mais imersivo por conta dessas experiências que elas já têm com gerações, com movimentos de games anteriores, né? Então, hoje você vê as crianças interagindo em games, seja no Roblox, seja no PKXD, seja no Fortnite. O lugar de interação social deixa de ser uma rede social e passa a ser um ambiente. Então, por isso que é muito mais natural para essas novas gerações esse mecanismo de interação social. E num complemento, muito que vocês falaram é bastante como a gente interpreta isso. A demanda pela interatividade ela é cada vez maior. Não é só uma questão de eu consumir o conteúdo que está sendo exposto para mim de qualquer forma. É como isso pode ser uma experiência mais imersiva. E como eu posso fazer parte do conteúdo, né? Exatamente. O fazer parte do conteúdo, a creator economy, a economia de criador, é muito poderosa. E é o motivo pelo qual a maioria dos metaversos grandes, seja a gente com XD, seja Roblox, seja mercado, fazem muito sucesso. Quanto você consegue não só prover a experiência que eu, como desenvolvedor, consigo colocar ali dentro, mas como eu consigo habilitar os próprios usuários a participarem disso no dia a dia. Gente, nós já abordamos ao longo de outros painéis a importância de investirmos em ambientes digitais seguros, principalmente quando falamos de finanças. No metaverso, a segurança se torna um tema ainda mais sensível. Por isso, então, eu pergunto para a Andrea, as camadas de verificação que nós temos hoje, elas terão de sofrer mudanças? As senhas deixaram de ser um item de acesso nessa nova realidade virtual? Obrigada pela pergunta, Mona. Eu queria começar pegando carona nas colocações dos meus colegas, né? Eu, com 28 anos de carreira, eu tive que imergir, porque para eu simular riscos e transformar isso em medidas de proteção e começar a simular isso para o metaverso, eu tenho que imergir nessas tecnologias. E minha geração não é tão jogadora assim. Então, eu quero convidar vocês a começar a fazer isso. E não só entrar, óbvio, sob a ótica do entretenimento, a gente entra lá, joga, consome, busca aplicações, mas é interessante olhar sob a ótica de risco. O que pode dar errado aqui? E aí entram as duas questões que a Mona está me perguntando, né? Com relação a plataformas e com relação à autenticação. Ela está falando de senha, mas a gente vai traduzir para autenticação. Eu tive que pedir para o meu time de inovação me traduzir primeiramente. Me ajuda a chegar efetivamente, tecnicamente, ao que é o metaverso. Então, primeiro me ensinaram o princípio da dualidade, para eu entender a conexão de físico e lógico, né, onde eu tenho uma ação no meio físico com resultados e interações no meio lógico e vice-versa. E assim se caracteriza o metaverso. Mas eles dizem o seguinte, puxa, mesmo que seja uma aplicação única, exclusivamente de realidade virtual ou aumentada, a gente está no caminho. Então, nós, como teóricos, não vamos dizer que está errado, que não é metaverso, é caminho para o metaverso. E aí eu os desafiei da seguinte forma, tá bom, agora me explica o que tem por trás dessas plataformas. Quais são as camadas de autenticação? E aí, como toda plataforma e hall de tecnologia, gente, não muda nada para quem é de TI. Eu tenho arquitetura, dispositivos de rede, servidores, aplicações, APIs e tem uma série de interconexões, coisas que os senhores dominam super bem e muitos de vocês trabalham já com simulação de risco. Então, a parte de bastidores continua a mesma, óbvio, com todas as suas características, com poder de processamento, né, com telecomunicações de peso, né, com 5G precisando nos auxiliar para usufruir de todos esses benefícios que eles citaram. E aí a gente começa a exercitar a questão de senhas e autenticação, mas muito se pensa em avatar.
Eu já tenho diversas camadas de autenticação quando a gente fala em arquitetura, dispositivo de rede, aplicação, servidor, em todos os elementos que a gente já está acostumado em termos de tecnologia. Então, muito antes de se autenticar um usuário final para a aplicação, eu tenho todo um hall de autenticações e isso nos chama a responsabilidade de atualizações de ambiente. Ambientes não atualizados, de acordo com as definições dos fabricantes, são vulneráveis. Se tornando vulneráveis, são suscetíveis a fraudes e a ataques. Num mundo onde a gente está trazendo criptomoedas, onde a gente está introduzindo negócios através de um game, onde a gente tem pessoas numa realidade social, que é a especialidade bastante intensa da Laxmi também, como a gente se comporta com isso tudo em sociedade 5.0, é de suma importância que a gente tenha uma atenção em já criar esses processos com uma esteira de segurança embutida, trabalhando lado a lado com os times de inovação desde já e posteriormente com os times de projeto. Com relação às senhas, a gente está numa era, aliás, em uma era que já começou há pelo menos uns 10 anos, de passwordless, de tentar usar cada vez menos a dependência em senhas de acesso. Então, para autenticação, eu posso ter 3 níveis, né, de verificação. Algo que eu sei, algo que eu tenho e algo que eu sou. As senhas tradicionais, algo que eu sei. Algo que eu tenho, os tokens que a gente já utiliza há muitos anos em diversos formatos. Chaveiro, celular, né, um númerozinho que sai lá de um website, não importa. E algo que eu sou, biometrias em geral. Tenho de palma da mão, de veias, facial, diversos tipos. Então, quando a gente fala ali em senhas, eu não acredito que talvez dentro do tempo que a Laxmi definiu, né, de 10 a 15 anos, para a gente estar ali como sociedade 5.0, no total uso do metaverso, a gente vai estar se autenticando exclusivamente com senhas. Eu acredito que o passwordless até lá também já esteja nesse hall aí de utilizações. Uma outra chamada que eu gostaria de fazer é com relação ao hardware. A gente não entra no metaverso hoje se eu não tiver um hardware adequado. Eu tenho hoje um celular que me possibilita o acesso, um headset, uma luva tátil, um reskin, tem N outros equipamentos em pesquisa, né, pela Meta, por N outras empresas de porte, porque elas estão simulando aquilo que a gente vai querer fazer no metaverso, vai querer sentir e como elas vão prover essa dualidade. Por trás de todo o hardware tem firmware, e aqui eu volto ao processo de atualização. Então, a autenticação em si, ela é lá à ponta, lá à frente. Antes disso, a gente tem que se preocupar com a autenticação de camadas, mais de arquitetura e mais técnicas. E lá à frente, depois que isso tudo estiver fechadinho, pensar na autenticação do avatar, na portabilidade daquilo que a gente tem como ativo digital, os NFTs, as criptomoedas. A gente anda discutindo com o time de inovação a herança digital. Como é que um NFT meu, se algo me acontecer, né, Deus me livre, como é que isso passa para a minha família como um bem? E um outro ponto de atenção, até antes de se falar de autenticação, é a questão de regulamentação. A gente ainda não tem regulamentação suficiente para tratar de tudo isso, seja em aspectos tecnológicos, de privacidade, ambientais e sociais. Então, eu acredito que a gente ainda vai evoluir muito em termos de definição de regras de uso, de regras de negócio, e isso tudo deveria influenciar essa jornada em o quão seguros e o quão fortes a gente vai ter em termos de tratamento desses riscos envolvidos, Mona. Obrigada, Andréa, pela explicação. Você queria falar? Eu adoro que a Andréa falou de regulação, porque é realmente, acho que o maior desafio dessa indústria, né? Porque hoje você tem uma infraestrutura regulatória que é baseada nas tecnologias da década de 70, né? Você está falando da introdução de tecnologias novas que o ambiente regulatório, o arcabouço regulatório não está pronto para receber. Então, na minha visão, para você ter um avanço nesse sentido, você precisaria de uma redefinição completa de todo o arcabouço regulatório. Um novo marco. Um novo marco regulatório. Teve o marco da internet, exatamente, já agora um novo marco. Para que você criasse os alicerces regulatórios para essa indústria especificamente. Até André mencionou da herança, né, transmissão patrimonial aí em caso de óbito. Cara, isso é muito complexo. Até para criptoativos isso é um desafio enorme, assim, como que você consegue transmitir herança de ativos digitais que só podem ser transmitidos com uma assinatura única de uma chave privada, né? É
É um problema complexo que o arcabouço regulatório que a gente tem hoje não tem solução para isso. A tecnologia está avançando mais rápido do que a legislação. Eu quero agora fazer uma pergunta para Lakshmi, no XR Lab da Tata Consulting Service. Você diz que trabalha, Lakshmi, a experiência da realidade estendida por meio de uma lente centrada no ser humano. Como criar, então, experiências atraentes com foco nas pessoas nesse ambiente do metaverso? Quais são as preocupações? Bem, o que significa ser humano? Isso tem a ver os 5 sentidos: o som, toque, visão, paladar, etc. É assim que nós percebemos nosso mundo hoje. Mas no metaverso, a experiência precisa estar totalmente imersiva, não tem nenhum sentido de apenas audiovisual. E por isso que nós estamos migrando de apenas som e visão para usar os outros 3 sentidos. E isso está fazendo com que a experiência metaverso seja totalmente imersiva e realmente natural. Porque isso faz com que as pessoas achem que o metaverso é uma parte estendida das suas vidas. Então, o que nós fazemos de forma consciente, além de projetar as experiências com a minha equipe de designers e desenvolvedores, também temos considerações e melhores práticas que nós estabelecemos ao longo desse caminho para fazer que as experiências sejam realmente possíveis de serem vividas, ou seja, para que tudo tenha um significado, ou seja, para que o significado seja para o bem das pessoas, para o interesse das pessoas. Isso deve ser algo que não é danoso, tem que ser algo que é benéfico. Para dar um exemplo, digamos que você quer fazer uma experiência muito engajadora, mas você quer se desconectar do mundo físico totalmente, como é que você chega nesse equilíbrio? Então, os designers fazem experiências que fazem com que as pessoas voltem. A gente precisa pensar se essa experiência vai trazer algo de bom ou algo de ruim. Isso vai promover bom comportamento, vai promover o bem-estar dos humanos em geral. É isso que nós queremos dizer quando falamos que isso é centralizado no ser humano. Isso tem tudo a ver com um design inclusive, isso tem a ver com fazer com a experiência do indivíduo ser rica. Então, muitas considerações que levam à criação dessas melhores práticas, porque depende de nós o que podemos fazer para que sermos os donos disso tudo. E também precisamos, sem dúvida, abordar todos os aspectos éticos de tudo isso. De metaverso, Lakshmi, nós aparecemos sempre como avatares, como bonequinhos. Uma moça chamada Mona, ela vai ter um cabelo preto como o meu. Se eu cortar o cabelo, ela vai ter o cabelo curtinho. Mas é sempre um avatar? Vai ser sempre um bonequinho ou nós vamos entrar nesse ambiente imersivo do metaverso com carne e osso, como nós somos, assim, mais gordinha, com espinha no rosto, com uma lágrima caindo, ou suando, humano? Bom, e Mona, isso vai ser uma economia criativa, não é mesmo? Você pode ser o que você quiser no metaverso. Você pode ter a idade que você quiser, você pode ter qualquer tipo de cabelo que você quiser. Isso depende da sua expressão criativa no mundo virtual. Você não precisa aparecer como você realmente é. E quando eu trabalho com meu time, nós usamos esses headsets e todo dia eu apareço de uma maneira mais criativa. Por exemplo, eu tenho um cabelo mais encaracolado, ou acessórios mais assim, moderninhos. Isso tem tudo a ver com como você quer se apresentar nesse mundo. E se você quer aparecer como você é mesmo na realidade, ou se você quer ser mais criativa e aparecer de uma outra forma. Isso faz parte da economia criativa. Mais forte de como a gente encara
a oportunidade dos metaversos, dos mundos digitais do ponto de vista de game. É uma das poucas oportunidades que a gente como sociedade teve de dar a possibilidade de autoexpressão social, frequente, constante e intensa. Isso vai desde a descrição que a Lakshmi deu, é muito de como a gente encara essa construção do seu avatar. O seu avatar não precisa ser só você. Isso muda também como a gente percebe o nosso eu. Porque muda como você se expressa, porque você sim, tem o cabelo preto e tal, Kate tá com o cabelo preto no dia a dia, mas às vezes você quer ter o cabelo roxo, como ela falou. E essa expressão, essa capacidade de ser mais do que só você no mundo físico é muito poderoso. Abre pra gente essa oportunidade de ser mais criativo, de explorar outras identidades, de explorar essa possibilidade de fazer coisas muito diferentes e além do que você faz no dia a dia, que não é para ser outra pessoa, mas é para ser uma extensão diferente do que você consegue ser fisicamente. Mas eu entendo a sua colocação de querer puxar mais para esse lado humano, né? E de falar, poxa, mas será que todo mundo vai ser um personagem, né? Exato, e deixa de ser um ser fake. humano, que tem esses traços humanos. Isso. E a gente vai começar a ser representado por filtros e coisas do gênero. E no final das contas a gente já é um pouco representado por filtros. Mas eu acho que o que o metaverso faz é abrir a possibilidade de você ser quem você é, mesmo que você queira ser você mesmo, entendeu? Então eu acho que tem essas duas frentes e é importante mencionar isso porque a tecnologia hoje ela é um pouco restritiva nesse sentido, porque os avatares eles são baseados em perfis que você cria, né, que tem pouca expressão facial e pouca movimentação e rugas e suor e coisas do gênero, mas isso é um pouco por conta de uma limitação tecnológica, que já está avançando. Você olha as pesquisas mais avançadas, Projeto Nazaré e Projeto, me fugiu o nome agora, mas ambos projetos do Meta, que buscam desenvolver novas soluções de realidade virtual e uma série de outras empresas também que estão desenvolvendo hardware efetivamente para esse setor. Você vê já leitores faciais que trazem a capacidade de trazer uma expressão mais humana, de trazer esses traços mais característicos dos indivíduos, de mostrar um sorriso e não ser uma conversa entre dois avatares estáticos, né, que dificulta muito essa conexão com a outra pessoa. Então, assim, respondendo sua pergunta, se você quiser ser você mesma, você pode. Mas a ideia é que você possa se manifestar de formas diferentes se você assim também o quiser, entendeu? Perfeito. Talvez eu me expressei mal, né, falando da questão do suor, do lágrima. A gente vê nos filmes da Disney, né, da Pixar, como os personagens têm expressão, né? O design consegue reproduzir isso até nos desenhos de animais e tudo mais. Mas eu quis dizer, realmente, da gente apenas querer ser como a gente é mesmo e não passar por filtros, né? Mas você disse tudo, Nicolas. Talvez hoje já nas redes sociais as pessoas estão, né, passando por filtros. Elas já não são mais elas mesmas, né? Elas botam sempre filtros embelezadores. Ou que a transformam de algum jeito, nunca é exatamente como o real, né? Com certeza, e isso traz uma série de novos problemas para a gente resolver também, né? Porque a gente está falando da dissociação imagética que as pessoas têm de si mesmo e fora isso, assim, olhando para a parte regulatória, de novo, voltando para esse assunto, a gente está falando de um dispositivo que vai capturar todos os seus dados e expressões faciais e que eventualmente pode comercializar esses dados para terceiros, né? Desde da sua expressão quando você viu determinada imagem até a dilatação da sua pupila quando você foi impactado por um determinado anúncio, né? Isso é muito poderoso e assim, é algo que exige muito cuidado para garantir que a privacidade do usuário seja preservada, né? O direito de privacidade individual seja preservada, os direitos como um todo dos indivíduos passem a ser algo colocado em primeiro lugar e não como foi na era da Web 2, que você teve os seus dados comercializados massivamente por empresas com o único propósito de obtenção de lucro, entendeu? Bom, Nicolas, como sua área é criptoativos, eu não poderia deixar de perguntar como é que você vê o relacionamento de criptoativos com o metaverso. Legal. O relacionamento ele é absolutamente direto, porque os criptoativos eles criaram uma infraestrutura tecnológica que permite a criação de qualquer tipo de ativo virtual e com garantia de propriedade de fato, né? Então, quando você fala em metaverso, você pensa imediatamente em não só avatares digitais, mas também em bens virtuais, né?
E existem poucas formas mais eficientes, se é que existem formas mais eficientes de se armazenar propriedade digital do que por meio da tecnologia blockchain, com os NFTs, com os criptoativos como forma de pagamento, né? Então a relação é direta e imediata. É possível fazer moedas e ativos virtuais sem a utilização de blockchain, mas hoje, na minha concepção, a melhor forma que se tem de armazenar ativos dessa forma e garantir autenticidade, além de promover interoperabilidade entre metaversos diferentes, é se você se apoiar numa tecnologia como blockchain, como os criptoativos, como os NFTs, que são tokens não fungíveis, né, que garantem um registro único, né, uma cópia única de um determinado artigo digital, porque os blockchains são interoperáveis por natureza nesse sentido. Se você conecta uma aplicação em um blockchain, ele já é essa infraestrutura de interoperabilidade entre diferentes camadas plugadas nesse blockchain específico, né? Lógico que ainda existe o desafio de ter blockchains interoperáveis, e existem projetos que estão olhando para isso também, mas com relação a metaverso, para mim é o caminho mais óbvio que se tem de ter uma garantia de propriedade dentro desse ambiente virtual. Eu acho que eu vou lá te visitar presencialmente no BTG para você me mostrar tudo isso. Pode ir. Bom, obrigada, Nicolas. Eu gostaria de voltar ao Felipe agora. Felipe, como é que a tecnologia da gamificação pode auxiliar na aceleração dos serviços bancários para essa realidade? Isso é sempre uma pergunta complexa, né? Assim, é sempre um jeito difícil de falar, porque depende de qual parte de gaming a gente efetivamente está falando. Eu acho que a parte básica, eu acho que o Nicolas trouxe isso bem no comecinho, já vem sido muito óbvia. É um lugar onde a gente tem milhões de pessoas, jogadoras, o tempo inteiro ali online, e é uma oportunidade de marketing, né? Então essa é a parte fácil, que é eu tô lá dentro do metaverso, tô aparecendo como eu apareci no Second Life 15 anos atrás. Isso não é o suficiente, e é onde eu acho a maioria dos business ainda está atrasado em entender que a realidade no mundo interativo e digital não é a tradução dos seus workflows padrão do que você tem no sistema financeiro tradicional para o sistema online. Não é simplesmente eu levar a minha agência online. Ter agência online não é muito melhor do que eu simplesmente ter um aplicativo com a minha agência. Como que é a evolução desses sistemas para dentro de um mundo completamente interativo, onde não existem as barreiras físicas de verdade. Isso envolve uma tradução de uma série de conceitos de como os business efetivamente funcionam, seja de qual é o fluxo de operação em si, seja de quais são os pontos de contato, né? Os pontos de contato não são mais só o seu gerente que está na agência que vai falar com você, não é mais só aquele aplicativo que você vai dar próximo fim todas as vezes. Ter isso dentro de um jogo envolve também como essa experiência se torna mais natural dentro daquele contexto daquele metaverso. Isso é uma coisa que a gente fala e me trouxe bastante interoperabilidade, é muito verdade. Metaversos dificilmente vão ser um ambiente monolítico, onde todas as experiências para todas as pessoas são exatamente as mesmas. O maior poder da construção desses ambientes é ser diferente. O que significa que o seu business precisa ser capaz de operar em conceitos onde o conceito de valor é diferente, onde as moedas são diferentes, onde a transação entre os usuários pode ser feita de formas diferentes. E para mim é o lugar onde tem mais oportunidade, que é uma reinvenção principalmente da interação do negócio com a sociedade, com o usuário final, mais do que só entre si. Interessante. Você vê mais criatividade também. Definitivamente. Nisso. Bacana. Definitivamente. Agora a pergunta para Lakshmi. Lakshmi, como criar um ambiente de metaverso responsável, dando importância à privacidade e à segurança? Bom, como com qualquer nova tecnologia, os humanos vão se adaptar. Mas o humano estará no centro da experiência e, sendo assim, tudo precisa começar com uma confiança. A confiança é a base para a adoção de qualquer tecnologia. Nenhuma tecnologia vai decolar a menos que todas as respostas sobre aquela nova tecnologia sejam respondidas aos humanos. Então, a confiança é a base. Isso é verdade em relação a qualquer tecnologia que tenha aparecido por aí. Para criar um metaverso responsável, muitos consideram
considerações que estabelecemos para a inteligência artificial seria um exemplo. Muitos desses valores se aplicam ao metaverso como um todo. Então, você está pensando sobre questões como privacidade e segurança, porque quando você está eliminando as barreiras entre o físico e o dígito, significa que tua identidade, tudo que se refere a você, todos esses dados estão oferecidos e você não pode ter uma boa experiência sem ter os dados. O que acontece com os dados, quem controla os dados, como os dados são manipulados, tudo isso é algo que precisamos enfocar e discutir e abordar, porque senão o metaverso não vai funcionar. Sabe, nós vamos lidar com volumes altíssimos de dados, então também tem a questão. Então, às vezes você tem questões que são inclusivas, você pode fazer perguntas sobre o ser humano como o centro. Então, como é que você faz a experiência mais acessível e inclusiva, não apenas limitado a grupo de criadores que provavelmente vão usar a metaverso para os seus próprios interesses. E quando falamos sobre responsabilidade, essa centralização é um aspecto muito importante. E também deveríamos promover a governança do metaverso e as pessoas os tomadores de decisão estabelecendo regras sobre o metaverso precisam ser organizações autônomas e não grandes organizações ou organizações do setor privado com interesses, porque você pode fazer muita coisa com os dados e as pessoas nem têm consciência do como seus dados estão sendo utilizados. Então muitos outros aspectos também estão sendo abordados em relação da responsabilidade e também, por exemplo, fala-se muito sobre o setor bancário sustentável, mas um metaverso sustentável também é uma consequência disso. Se você tem uma experiência de realidade virtual, basicamente você junta um time do mundo inteiro dentro de uma sala sem ter que lidar com uma viagem. Então, você, por exemplo, publicidade digital, você está economizando muito em termos de não ter que ter mais outdoors, esse tipo de coisa. Ou seja, você pode fazer parte do metaverso sem ter que realmente construir uma casa física. Então, mas tem aspectos que aparece com essa nova tecnologia e o aspecto da sustentabilidade é um aspecto muito importante. Então, temos que pensar que a inovação não pode ser tendenciosa. Então, como é que você assegura que cada pessoa vai fazer parte dessa tecnologia? E todas as pessoas precisam fazer parte do desenvolvimento, tudo isso tem que ser uma construção conjunto. Então, os legisladores, ativistas também devem fazer parte da construção desse metaverso, junto com os criadores e desenvolvedores, para que seja uma coisa muito mais ampla e não apenas restrita a pequenos grupos. Então, o metaverso responsável vai ser para o benefício de todos. E eu acho que privacidade, já falamos, mas privacidade sim é alguma preocupação grande, mas... Então, por exemplo, alguém mencionou assim, esses dados, por exemplo, como pilas de dados, enfim, são dados muito privados, então todos esses dados serão muito mais acessíveis do que agora, mas quando... tudo isso, essas questões serão uma parte grande do metaverso, mas o momento é agora para construir as políticas, lidar com todos os aspectos complicados do metaverso. Voltando agora a você, Andréia, e ao tema da segurança, quais são os principais riscos para os usuários no metaverso? Eu vou começar fazendo um gancho na resposta da Laxmi, que assim... A gente não quer, como corporações, como instituições financeiras, só trabalhar um branding, só ter um terreno ali no Roblox, no Decentraland, para mostrar quais são os produtos financeiros disponíveis em qualquer tipo de instituição financeira.
Essa pesquisa, esse investimento está sendo feito para que a gente evolua e faça negócios a partir dos games, massificando esse negócio e que depois cada um possa ter sua plataforma. A portabilidade do teu avatar entre plataformas é preocupante, requer autenticação e a gente carrega o que o nosso time, o time de inovação com o qual eu trabalho, que me ensina muito, eles chamam de o avatar enriquecido de dados. Eu não quero um avatar que não seja parecido comigo, ou eu quero um avatar em alguns momentos seja muito melhor do que eu, ou seja, alguém que eu gostaria de ser. Ali eu já estou colocando sentimento e informações muito mais do que num cadastro hoje. Por conta do advento de Lei Geral de Proteção de Dados, hoje qualquer um que nos peça o nosso CPF, a gente já diz, opa, para quê? Só que eu vou estar colocando num avatar, né, uma base de dados enriquecida sobre nós mesmos, que é tremendamente poderosa e intensa. Isso nada mais é do que um cadastro virtual, cujos termos de uso da plataforma são intensos e vão dar N possibilidades de uso desses dados por essas plataformas. Aqueles termos de uso dos aplicativos que a gente não lê, ok? Então aqui eu já começo um pouco da questão do risco pessoa. Ninguém lê. Exato. Eu vou trabalhar a questão pessoas, processos e tecnologia em diversas camadas. A questão do risco pessoas, né? O como a gente se comporta, o meu avatar enriquecido, a informação que vai ser trafegada, mas acima de qualquer coisa o meu comportamento. Porque se eu quero, Mona, que o meu avatar me represente, alguém vai se interessar em cloná-lo. E a gente vai começar o que aconteceu lá atrás, quando eu tinha páginas web, ainda sem B2B e B2C, com páginas pichadas. A partir de então, aí eu já vou ter criptomoedas atreladas e NFTs ao meu avatar. Ele não vai estar enriquecido só de dados, mas ele também vai ter ativos que têm valor. E aí o interesse de um atacante, de um fraudador, ele é maior ainda. A parte boa dessa história toda, gente, é que a gente já viveu isso em diversas ondas. Então, eu convido novamente a vocês a não aposentarem ali a visibilidade de riscos que cada um de vocês, nas suas linhas de especialidade, já tem. A gente só tem que pegar e traduzir, e trazer isso para uma realidade de metaverso. Com relação a processos, eu acho que o primeiro grande risco é esse time todo de pesquisa e desenvolvimento está trabalhando sem envolver ou consultar um time que entenda de riscos, compliance e segurança da informação. Coisa que eu, pela primeira vez na minha carreira, estou tendo o privilégio de poder ser inserida nas esteiras, né? Não que o pessoal goste muito, o pessoal de inovação não gosta muito que a gente fique simulando riscos, mas é a forma da gente trazer isso a valor presente e dizer, olha, vamos trabalhar para que isso não influencie o seu projeto. Então, o desenho dessas coisas todas tem que trazer embarcados os conceitos de privacidade, de sociedade de 5.0, de comportamento humano, de comportamento dos fraudadores, dos criminosos digitais, que a gente já conhece bem. E, por fim, o rol de riscos de tecnologia que eu já mencionei no início. Aliás, eu perguntei riscos para usuários, eu deveria perguntar também para as empresas, né? Exato. Eu trabalhei todos, né? Pessoas, processos e TI. Os riscos inerentes às diversas camadas de plataforma, incluindo firmware de hardware, que aqui a gente vai estar trazendo um rol de novos hardwares que não somente servidor, laptop, switch, roteador, para dentro das casas corporativas e depois para dentro das nossas casas. Então, toda a parte de bastidores e plataforma tem uma série de riscos inerentes. O risco da aplicação, em como é que eu vou desenhar. E aqui eu chamo a atenção de introduzir nessas esteiras também os times de User Experience, que é o tema que a Laxmi explorou muito bem aqui. Pessoas que pensam com as nossas cabeças, que simulam aquilo que a gente gosta, que simulam a forma como a gente se comporta no mundo virtual. E aí dá para começar a simular uma série de riscos, e se eu simulo e conheço, eu consigo trabalhar para neutralizar isso, seja através da tecnologia ou de processo. Então, vou parar por aqui, senão vão me chamar de neurótica, se eu trouxer uma lista de riscos um tanto maior, mas seria, a princípio, esse rol de riscos. É que a gente está chegando ao final desse painel também, e eu queria que vocês fizessem uma consideração final aqui, todos vocês, como são 4, né? Quando, afinal, nós todos estaremos no metaverso? Olha, na minha concepção, nós já estamos, na verdade.
A gente já interage por meio de redes sociais, a gente já participa de jogos interativos e imersivos, então não é uma questão de quando, a gente já está, acho que o que a gente vai passar aqui para frente é uma transformação nos mecanismos de interação, né? Isso vai depender um pouco do avanço do software e do hardware, né? Das duas interfaces de interação, e isso pode levar algum tempo, mas já está progredindo de maneira acelerada, né? Vale lembrar que os primeiros óculos de realidade virtual não são dessa década nem desse século, são do século passado, né? Então a gente tem as tecnologias já avançando há muito tempo. Se eu tivesse que colocar uma data, eu daria daqui uns 5 a 10 anos a gente já está mais imerso nas nossas interações sociais. Lakshmi. Sim, eu acho que eu concordo com ele. Nós já estamos no metaverso e acho que não devemos esperar que o metaverso esteja todo redondo, mas já, sim, eu concordo, estamos dentro e devemos nos juntar, contribuir de qualquer forma possível para que esse metaverso tenha essa visão que nós queremos, ou seja, para que esse ambiente virtual seja totalmente engajador e real. Não é quando, é quanto. A gente já está em partes da nossa vida, parte do que a gente faz no dia a dia, já estamos operando num universo paralelo, nos metaversos. A questão é o quanto a gente está pronto para esses próximos passos que vão acontecer nesse horizonte de 5 a 10 anos, onde não só a gente está lá nas nossas telinhas, estão nos bolsos, mas quando essas interfaces evoluírem, a gente vai estar pronto para esse próximo passo. Andréa. Bom, eu diria que eu também concordo que nós já estamos no metaverso. Eu mesma participo de projetos introduzindo esteira de segurança com time de inovação. Eu só queria propor um walkthrough a vocês. Buscar no Google hacking headset, hacking inteligência artificial, hacking machine learning, hacking sensores espaciais e hacking câmeras de filmar os ambientes mesmo de segurança física. Vocês vão se surpreender com a velocidade do atacante, do inimigo. Ele já está dominando essas tecnologias, talvez muito mais do que a gente. Então, essa questão dessa união que eu propus entre times de tecnologias, segurança, inovação e user experience, ela é para ontem. Essa é a minha mensagem final. Muito obrigada a vocês pela participação aqui, em nome da Febraban. Eu agradeço também a essa audiência maravilhosa, a você que nos assiste e nos acompanha virtualmente. E quero convidar vocês que estão aqui presencialmente a subir no andar de cima e ver ali. Nós temos uma experiência de metaverso, de fazer uma reunião no metaverso, colocando os óculos de realidade estendida. Temos também um filme maravilhoso perto do palco, onde vai acontecer o show do Samuel Rosa, onde você tem aquela sensação, aquela experiência gostosa, imersiva de entrar nos parques nacionais. O diretor Tadeu Jungle visitou 3 grandes parques, Amazônia, Mato Grosso, Itatiaia, e aí a gente bota aquele óculos imersivo e viaja para cima, para baixo, nas árvores, nos lagos. É uma experiência deliciosa e é um pouco do que a gente falou um pouquinho, né? De você entrar no imersivo e ter a sensação de outra sensação diferente, né, do presencial, um pouco tentar dar a tridimensionalidade que será, né, esse novo ambiente digital metaverso. Muito obrigada, gente.